nome é Geraldo Tonini Júnior, eu sou aposentado da Petrobras, aposentei-me em 2016, ingressei em 1990 e, para mim, foi uma experiência gratificante estar ao lado de tantas pessoas maravilhosas e ter adquirido vivência e experiências únicas por todo o Brasil e, na área técnica, ter sido privilegiado com ensinamentos e aprendizados que raramente alguma empresa oferece aos seus Olá, funcionários. pessoal. Boa Então, noite aí, Geraldo. Boa noite, Nádia. Né? Boa noite ao que estão em Portugal, mas aqui no Brasil, né? Boa tarde ainda, o nosso fuso horário, agora são 5h30, são 8h30 já em Portugal, e bom dia para quem for assistir depois a gravação dessa live, dessa novidade, né, do último período agora tecnológico, que é reunir tanta gente boa ao mesmo tempo, né, algo inovador. Estamos falando de inovação e para a gente é algo inovador a gente encontrar tantas gerações da Petrobras hoje, né, Geraldo? Eu sou técnico de suprimentos na Petrobras, meu cargo atual, tenho formação superior na área de administração, contabilidade, direito, engenharia, e na Petrobras eu trabalho como fiscal de contratos, né? O fiscal de contratos hoje na Petrobras, quando eu entrei, né, que eu já entrei como fiscal, é tratado como super-homem, né? Então ele tem que saber de tudo, de tributação, legislação, administração, de logística, ou seja, ele tem que conhecer os serviços que são prestados para os nossos clientes, né, internos, que são clientes aí desde a exploração, do refino, das termoelétricas, óleo e gás, etc. e tal. Então, nós da logística, a gente tem que saber um pouquinho de cada. E hoje tenho o privilégio de trabalhar diretamente na linha de frente da margem equatorial. Esse assunto que hoje praticamente é um grande assunto no Brasil, um grande assunto na indústria offshore do petróleo no mundo, e é essa nova fronteira. É uma fronteira, claro, como toda extração e produção de petróleo, hoje ela traz as suas polêmicas, mas que representa um aspecto importante. Hoje eu trabalho diretamente lá na região do Oiapoque, no extremo norte do país, uma cidade em grande crescimento. Agora nós estamos lá na Petrobras. Já há 3 anos nós estamos na cidade, preparando toda aí a infraestrutura, a logística para receber as operações da margem equatorial no Amapá. E, Geraldo, não é um assunto novo, né? A margem equatorial ela já é tratada aí desde a década de 70. É um assunto muito em voga hoje na imprensa, principalmente devido às polêmicas, a importância da margem equatorial, mas é um assunto que desde a década de 70 já se tende aí a explorar. As dificuldades ainda na época, conversando com vários colegas de outras gerações, as dificuldades que se tinham na região ainda existem, né? É uma região praticamente inóspita para nós aqui que conhecemos, principalmente o eixo Rio, né, Sudeste, e até aqui no Nordeste, que já tem exploração há anos, mas lá no Amapá realmente é uma dificuldade. Para vocês terem ideia, uma curiosidade, nós gastamos aí de Macapá, que é a capital do Amapá, até a cidade do Oiapoque, são 610 quilômetros, sendo que 100 quilômetros é estrada de terra no coração da selva. Então, hoje, atualmente, né, a gente está indo de avião, mas há alguns meses atrás era de carro. Então, assim, era de 8 a 12 horas de viagem em situações normais, mas na época de chuva já teve colega aí que gastou quase 30 horas para chegar na cidade do Oiapoque. Então, assim, são detalhezinhos, gente, mas que vocês vejam do pré-sal, né, e ele explicava como naquela época era uma teoria que muita gente achava loucura, né? Essa história da Pangeia, dos continentes se dividindo, e ao pouco aquele material orgânico, que a água do mar foi entrando, e criando, né, as suas camadas, inclusive a camada do pré-sal, e que daí existia a possibilidade, posteriormente, da extração de petróleo. E ele bateu nessa teoria durante décadas, aí, gastaram bilhões da Petrobras, e, enfim, a Petrobras descobriu.
E a margem equatorial é um pouquinho disso também, né? Enquanto o continente começou a se soltar lá pelo sul, né, se dividir pelo sul, a margem equatorial demorou um pouquinho mais aí pelo norte e acabou se soltando também, criando essas grandes bacias hoje que a gente tem possibilidade de exploração. Então, a exploração que já tem aí pesquisas desde a década de 70, e é importante, né, Geraldo, a gente citar isso, porque hoje, principalmente porque a gente está às vésperas da COP30, muita gente que está contra a exploração da margem equatorial pensa que é algo novo. E não é, gente. Nós já estamos atrás dessa margem equatorial há 50 anos, há mais de 50 anos. Não é de hoje. Mas o que permitiu a gente estar discutindo isso hoje? Muito do que o Geraldo disse, a questão geopolítica, a importância de novas fronteiras e duas coisinhas que eu complementaria, Geraldo, fundamental. O nosso pré-sal, em 2029 agora, ele atinge o pico de produção, ou seja, em 2029 ele começa uma queda. E o Brasil quer se reindustrializar novamente, é um país que está crescendo, apesar de todas as crises mundiais, das guerras que estão ocorrendo, mas é um país em franco desenvolvimento, ou seja, ele precisa de energia. E a própria transição energética justa também precisa de energia. Então, se em 2029 nós não tivermos novas fontes de energia, infelizmente o Brasil vai perder uma parte da sua soberania. E hoje soberania é sinônimo de ter energia. O país que não tem energia não é soberano. A transição energética ela vai demorar um pouco a acontecer. Nós somos extremamente favoráveis à transição energética, tanto é que a Petrobras no Brasil é a empresa que mais investe nisso. Está aí a Petrobras Biodiesel, está aí pesquisa de geração de energia através de ondas, está aí diversos projetos da Petrobras, onde centenas de colegas trabalham todos os dias para que a gente realize, de fato, essa transição. Porém, 2029 está batendo na nossa porta. E o pré-sal vai ter a sua queda de produção. Qual a resposta que a gente tem que dar? Está aí a margem equatorial. É uma das últimas fronteiras do petróleo e é uma das grandes fronteiras que está aberta, precisando de quê? A gente ir lá pesquisar e explorar com responsabilidade. Isso tudo vem nesse bojo. Nós, por exemplo, estamos lá na região do Amapá já há mais de 10 anos, né? Em 2013 começou-se aí as pesquisas de projetos para iniciar a pesquisa da exploração da margem equatorial. Empresas estrangeiras tentaram, também não é de hoje que empresas estrangeiras estão na região, estão há muito tempo na região, em toda essa região norte e nordeste, e não conseguiram nem iniciar a licença com o IBAMA. E nós, da Petrobras, há poucos anos, né, mais ou menos aí 5 anos, nós fomos para a região, iniciamos aí todos os nossos estudos, nosso plano de defesa ambiental, plano de defesa de fauna, montamos toda a estrutura, e até que, enfim, essa semana passada, agora nós conseguimos a tão sonhada licença do IBAMA. Mas não foi fácil, pessoal, não foi fácil. A legislação brasileira, que regula a questão da exploração do petróleo, não só da exploração do petróleo, mas de toda a exploração mineral do Brasil, é uma legislação extremamente rigorosa comparada aos outros países. E o IBAMA é um órgão extremamente sério. A gente, em toda reunião, sempre falava, o pessoal perguntava, né? A gente que está lá na linha de frente, no dia a dia, perguntava, olha, o IBAMA não está deixando vocês trabalhar, pelo contrário. O IBAMA é nosso grande parceiro. Quando a gente faz alguma coisa que o IBAMA diz ok, está liberado, é um motivo de muito orgulho para nós petroleiros. Isso significa que nós atendemos todas as exigências, reivindicações do IBAMA. E no Amapá não foi fácil. É uma região muito difícil, é uma região inóspita. É uma região para você chegar de carro, você leva de 8 a 12 horas no tempo normal. Imagine você chegar de caminhão, com equipamento, com helicóptero, com avião, com navio, né, com centenas de pessoas que estão pretendendo trabalhar lá, que já participaram dos simulados. O último simulado que a gente fez agora, por exemplo, que foi conjuntamente com a IBAMA, que foi a avaliação pré-operacional, nós tivemos mais de 600 pessoas envolvidas.
Então, foram dezenas de picapes, foram diversas unidades, sonda, helicóptero, avião. Nós alugamos um ATR, né, 72 da Azul, para levar as equipes para lá, porque de carro não dava. A gente alugou cerca de 60 picapes na região, tivemos que trazer carro de Belém, né, porque não tinha carro suficiente, nem em Macapá e nem na região. A rede hoteleira, praticamente, ocupamos toda a rede hoteleira. Então, assim, uma mega operação, a maior operação da história da Petrobras de simulado de emergência, onde nós fomos acompanhados diariamente pelos técnicos do IBAMA, gente, do nosso ladinho ali. O IBAMA foi lá em alto mar, foi lá nos rios, fez sobrevoo com as nossas aeronaves, anotou tudo, tirou foto de tudo, extremamente rigorosos, fizeram o papel deles e com muito orgulho, gente. A Petrobras cumpriu 100% das exigências do que o IBAMA solicitou, inclusive com a construção de um dos maiores hospitais de fauna do Brasil, que hoje está localizado no Oiapoque. Nós tivemos várias instituições lá que inicialmente era até contra a exploração, viu, Geraldo? A gente andava pela cidade, como a gente está a trabalho, a gente andava anda, né, com o nosso uniforme, o pessoal já olhava assim meio de lado, bicho, a Petrobras vai trazer miséria, vai trazer destruição ambiental, vai trazer todo o impacto social, e a gente, não, gente, não é isso. A Petrobras é uma empresa brasileira, é uma empresa que se preocupa com a responsabilidade social, é uma empresa que foi criada para desenvolver o país. Nós não estamos aqui simplesmente para explorar petróleo e trazer desgraça para a região, pelo contrário. E aos poucos, Geraldo, aos poucos aí nossos colegas estão ouvindo, esses próprios setores que eram contra foram vendo, opa, não é bem assim, olha só a estrutura que os caras montaram, olha só quantas embarcações tem aqui, quantos equipamentos chegaram, quantas pessoas especialistas no assunto. Nós, petroleiros, somos especialistas. Eu me orgulho de dizer que faço parte da melhor equipe do mundo, né? Nossa equipe de SMS hoje é chamada para diversas operações no mundo, nossas equipes de contingência, ou seja, somos especialistas naquilo que fazemos e convencemos com o nosso exemplo, não era só falar, pelo contrário, todos os nossos simulados que fizemos, convidamos aí as Forças Armadas, convidamos aí CMBio, convidamos aí vários, hein, órgãos, instituições para acompanhar, para verem de perto o que é o papel da Petrobras num possível vazamento de petróleo. E aí, com muito orgulho, que veio a licença, o IBAMA solicitou ajustes, né, como sempre solicita, a gente já trabalhou nesses ajustes, já repassamos para o IBAMA aprovou novamente, já temos novos simulados aí, já estamos planejando novos simulados, e a exploração já iniciou no Amapá. Mas o detalhe, pessoal, a exploração da margem equatorial, ela não se iniciou agora, ela não se iniciou em 2025, ela se iniciou em 2023. E eu digo isso, Geraldo, por causa, novamente, da polêmica, né? A polêmica parece ser algo agora, às vésperas da COP30. Não, gente. A margem equatorial já começou a ser explorada lá na Bacia Potiguar, aqui do lado. Estou aqui no Ceará, em Fortaleza, né? Embarco amanhã, porque o Oiapoque, estou de folga. Mas em 2023, a gente fez nossa avaliação pré-operacional com a IBAMA, foi aprovada, e no finalzinho do ano, a gente já iniciou a perfuração lá no Rio Grande do Norte, aqui em fronteira com o Ceará, terra aí que o Geraldo, né, trabalhou, o Roberto Viana está aqui com a gente também trabalhou, ou seja, já fazem 2 anos que a exploração da margem equatorial já deu andamento. Então, não é algo novo, não é algo para fazer provocação para a COP30, pelo contrário, é naturalmente o andar da discussão com o IBAMA, não só com o IBAMA, com toda a sociedade que a gente está discutindo. Mas aí tem um detalhezinho também, Geraldo, e é importante disso, como você falou, teve alguns anos atrás que a gente teve uma época muito difícil. Lembra daquela frase, né? Passando a boiada? Então, tentaram passar a boiada lá no Amapá. Tentaram assim, empurrar, né, a Petrobras lá para fazer de tudo quanto é jeito, etc. E tal. Só que, felizmente, há 3 anos atrás, aí, nós tivemos uma eleição que mudou o governo, empoderou novamente o IBAMA, e isso é muito importante para nós. O IBAMA voltou a ter destaque na atuação do seu papel justo, e aí a Petrobras muda também de direção, muda também de conceito, volta a ser uma empresa
com a responsabilidade, e aí todo o nosso trabalho foi feito de acordo com cada linha, com cada exigência que o IBAMA solicitou. Então, é com muita felicidade hoje, muito prazer que a gente pode dizer que estamos lá no Oiapoque, iniciamos a perfuração, esperamos que realmente tenha uma boa camada aí de petróleo. Para vocês terem ideia, hoje a Guiana ela está explorando aí, mas está produzindo mais ou menos aí 500 mil barris por dia, provavelmente deve chegar aí a 700 mil barris no ano. O Brasil está aí entre 3.500, né, barris por dia. Não lembro se é mil ou é milhões, né? Me desculpa aí que eu sou meio ruinzinho dos números, apesar de ser contador, mas na hora de falar eu sempre esqueço. E o Suriname está começando a sua exploração. A Guiana Francesa ainda não explora, a França é meio contra, tem aí alguns aspectos geopolíticos, viu, Geraldo? Porque a Guiana Francesa ainda é território francês. É cá para nós, é a última colônia europeia na América Latina, né? Então, assim, dizem os bastidores que há um medo da Guiana Francesa começar a explorar e ver que tem muito petróleo, começar a ganhar muito dinheiro e requerer a sua independência, né? Então, a área é muito estratégica para a França, há lançamentos de foguetes, é um dos melhores lugares do mundo, inclusive, para lançar foguetes, é lá na capital da Guiana e do Maranhão, né? Nossa base de Alcântara são 2 lugares excelentes de lançamento de foguetes. Então, para a França, isso é muito ruim, então não há produção lá de petróleo na Guiana Francesa. E para nós aqui no Brasil é muito interessante porque a nossa expectativa é que a produção da margem equatorial, principalmente lá no Amapá, ela possa, aí, quem sabe, atingir cerca de 75% da produção do pré-sal. Hoje nós temos aí quase acima de 3 milhões de barris por dia. Quem sabe lá a gente pode ter também essa produção. E isso fazendo com que o Brasil, além de garantir a sua soberania energética a partir de 2029, também se transforme num dos principais produtores de petróleo no mundo. E claro que isso daí fere interesses de vários países, né, que a gente sabe que ficam de olho em petróleo. Não pode ver petróleo que quer levar aí democracia, né? Vou parar um pouquinho agora para a gente voltar ao assunto, bater um papo. Está contigo, Geraldo. Você abordou, Wagner, da soberania. Tem algumas coisas preocupantes que eu acho que dos vários blocos que foram leiloados, que a maioria das pessoas não sabe que já teve um leilão dos blocos da margem equatorial, acho que foi ano passado, e boa parte desses blocos estão com empresas americanas e outras estatais, tipo a Totalfina, que é francesa, a da Noruega, Norsk, né? Se não me engano, e outras, a Sinopec, que é chinesa. E eu não sei o percentual, mas não sei quantos por cento desses blocos ficaram com Petrobras. E outra coisa, com o fim do regime de concessão, que o escroque do Serra, vocês se lembram, né? Mudou o regime para partilha. Eu não sei o quanto que essa soberania vai ser comprometida por esses aspectos. E outra coisa também, que a maioria da população, pelos contatos que a gente já teve com algumas pessoas, acha que essa licença do IBAMA é uma licença para tudo, né? Não, mas não é só uma licença para um poço que vai ser perfurado agora, só para um poço. E é importante pontuar isso porque muita gente acha que é uma licença que você já está liberado e vamos tocar o barco para frente. Mas não é. Então, eu queria fazer essas duas pontuações, queria que você, e talvez o Roberto, Ailton, a Nádia, o Tiago, deslindasse mais isso aí para a gente entrar nessa discussão em termos de soberania. Ótimo, eu vou deixar o pessoal falar também, né? Falei bastante, Nádia, estou coordenando aí para a gente
Tá bem, passar tá bem. a roda para Pronto, então, obrigado, Geraldo, e agradecer ao Wagner desde a introdução e toda a explicação do que representa a exploração da margem equatorial. E assim, primeiro, pensar que, é claro, a gente tem todo um processo de transição energética que vem sendo desenvolvido pelo mundo, e o Brasil, como o Wagner disse, já está, na verdade, está na vanguarda disso, né, desde o Proálcool. Então, a gente tem todo um investimento histórico no Brasil em tecnologias que minimizem o impacto do petróleo. Agora, é claro que a nossa soberania energética também é muito importante, e como o Wagner disse, esse processo de transição vai ser um processo longo. É importante que a gente garanta a nossa soberania energética e a nossa posição estratégica dentro do campo em que existe uma geopolítica do petróleo muito forte no mundo inteiro. Agora, eu queria saber do Wagner como é que você percebe uma mudança na abordagem com relação até a conscientização da população sobre o que é essa margem equatorial. Né? Porque eu lembro que no início dessa discussão, o início recente, né? Na verdade, essa discussão já vem desde muito tempo, mas esses últimos meses, ou no último ano, ela chamou a atenção, pronto, de uma forma mais forte, e era muito comum falar sempre na exploração do petróleo na foz do Rio Amazonas, e quando falava-se isso, as pessoas todas ficavam super assustadas, né? E não sei, eu imagino que tenha sido intencional, mas eu queria saber do Wagner como é que interpreta a importância dessa mudança de narrativa, tentando explicar para a população o que de fato é essa margem equatorial, a distância, que você está falando do EPOC, né? As distâncias do Brasil são distâncias continentais, então, por mais que realmente na região norte é relativamente próxima à foz do Rio Amazonas, mas mesmo é um próximo que é super distante em termos, práticos. E, ao mesmo tempo, o que seria impedir essa exploração num contexto em que países vizinhos e super próximos já estão explorando e com muito menos tecnologia do que a gente tem no Brasil, né? Então, se o Wagner pudesse falar um pouquinho sobre esse assunto, eu agradecia. Ok, Thiago, vamos passar agora para o Roberto, então, que estava para falar também, aí depois a gente faz um apanhado geral. Tá. Boa tarde a todos aí. Roberto Viana, passei 37 anos na Petrobras, dos quais 33 no mar, né? Eu queria pontuar algumas coisas que é importante que a gente diga. Depois o Wagner vai explicar um pouco mais como é que está a realidade hoje da divulgação, mas é importante que a gente saiba que a Petrobras já produz petróleo no Urucu, em pleno coração da Amazônia, há mais de 30 anos. Já tem base lá, operacional, com todos os requisitos ambientais. Então, é importante a gente pontuar isso, porque a margem equatorial não é uma novidade de petróleo da Petrobras na Amazônia, né? A Petrobras já está lá há muitos anos. Isso é pouco falado, e até por uma questão estratégica para a imprensa e para aqueles que são contra a Petrobras, que não se fale nisso, né? Bom, aí eu queria colocar algumas coisas só para a gente nivelar a informação. É importante que se diga, o pré-sal, o pessoal fala o pico de exploração é 29, mas é o pico de poços surgentes. Hoje você perfura, o poço é surgente, tem energia para subir, para produzir, e você produz. Eu acho que a Petrobras já deveria estar trabalhando, talvez até já esteja trabalhando nisso, em elevação artificial para os poços do pré-sal. Apesar das dificuldades, das limitações técnicas, que a maior limitação já foi vencida, né? Que é perfurar e cimentar ao mesmo tempo, que era o grande problema do pré-sal. Você perfurava e desmoronava o sal, você não conseguia perfurar. Então, ela desenvolveu a tecnologia, de um lado, perfurando e cimentando o poço, para garantir as paredes do poço. De outro lado, materiais para as brocas,
porque perfurar o sal precisava de ter uma tecnologia de materiais que ela desenvolveu, e o terceiro maior problema, a produção de CO2 dos poços de pré-sal que eles estão reinjetando. Bom, e para finalizar e passar para o Wagner, é importante se diga o seguinte, tem 2 pontos importantes. Eu participei agora, em 31 de julho, de uma palestra do Planejamento Espacial Marinho do Brasil. É uma iniciativa da Marinha do Brasil, das universidades federais, que envolveu a Petrobras e de outros órgãos, de forma a mapear toda a parte marítima do Brasil. Inclusive, Wagner, eu chamei a atenção naquele dia, na nossa diretoria, que a gente tem que levar para a FUP essa questão, a FUP cair para dentro dessa questão do planejamento espacial marinho, né? É importante a gente estar nisso, porque envolve a margem equatorial. E, finalizando, essa licença é para o que nós chamamos de poço pioneiro. Você perfura o poço, esse poço é feito um TLD, que é um teste de longa duração, para ver a comercialidade daquele poço. Em ele sendo comercial, declara-se para a ANP, aí vai para a segunda fase, que é os poços de extensão, de delimitação do campo, né? Que aí deve ter uma segunda fase da licença ambiental. Eu não vi os detalhes da licença atual, mas talvez a licença atual seja somente para esse primeiro posto. E aí eu devolvo para o Wagner para a gente continuar o debate, ok? Ok, Roberto, não sei se a Nádia já voltou. Eu queria ver se o Ailton também, colega aí da Petrobras, se ele queria fazer alguma colocação. Que foi comentado. Olha, a princípio não. Sobre a licença, como o Geraldo colocou e reafirmando, né, a licença obtida agora recentemente pela nossa equipe lá, né, que nós fizemos a avaliação pré-operacional, essa licença só vale para o poço de Morfo, para o FM 59, então é específica para um poço, que inclusive, assim que saiu a licença, 3 horas, 4 horas depois, a gente já estava, como a sonda, né, a MS-42, ela já participou do simulado, inclusive ela foi levada, né, para já participar do simulado, e ela ficou, 4 a 5 milhões o aluguel dela diário, né, e ela já ficou no local aguardando a licença, e assim que foi liberada, 3 horas, 4 horas depois, iniciou-se a perfuração. Então, assim, ela é específica, a gente pretende furar mais, né, já foram, inclusive, solicitado ao IBAMA, já a perspectiva da gente trabalhar mais próximos 3 poços, mas a perspectiva é furar mais. Temos aí o bloco, né, a Petrobras é dona já de um bloco onde permite a perfuração aí de mais poços naquela área. Infelizmente, aí complementando com o Geraldo, outras empresas também, né, vão perfurar na região, mas o mais interessante é que elas só se habilitaram, né, depois que a Petrobras aí já estava praticamente com a licença em mãos. Quando o IBAMA olhou assim, não tem mais jeito, a Petrobras já cumpriu tudo que a gente solicitou, o pessoal está com um trabalho perfeito lá no Oiapoque, já mobilizaram tudo, vamos ter que fazer a avaliação pré-operacional, e aí, estranhamente, né, aí agora nós temos aí diversas empresas estrangeiras na região. Mas aí, Geraldo, nós que somos dos movimentos sociais, nós que defendemos a nossa soberania nacional, a gente também tem uma preocupação para dentro da empresa. E aí eu me pergunto, hoje a Petrobras tem 2 aspectos, né, nessa questão da luta pela soberania, na defesa da exploração 100% nossa, estatal, etc. Então, nós temos que pegar principalmente 2 aspectos. O financeiro. A Petrobras tem capacidade de investimento para isso? Eu compreendo particularmente que sim. Nós vimos aí distribuição de bilhões de dividendos, né, para acionista, até distribuição extraordinária. Só que isso está muito ligado a outro aspecto também, que é o aspecto geopolítico. Esses dividendos bilionários vão para onde? Para grandes grupos de investimento, que de investimento, na verdade, não tem lá muita coisa, né? Grandes especuladores internacionais, que no final das contas é quem dita a relação geopolítica no mundo. A gente está vendo aí o que está acontecendo na Venezuela. A Venezuela está há anos enfrentando o imperialismo americano, né, brigando por um pouquinho de soberania,
ou seja, impondo algumas regras na exportação para os Estados Unidos, seu grande cliente, e a todo momento sofre aí tentativas de golpe, tentativas de fraude, virou aquela bagunça lá que nós vemos, né? Não é isso, não é defendendo o regime de Maduro também, mas você vê que é uma instabilidade democrática na Venezuela imensa, e agora com o risco até de invasão. Ou seja, até certo ponto, o grau de investimento da Petrobras também é influenciado, também é impactado pela disputa geopolítica mundial. Ou seja, temos capacidade, mas ao mesmo tempo temos que manter isso. Eu não estou defendendo, estou falando o que realmente acontece. Temos aí que distribuir dividendos. Inclusive, o governo Bolsonaro também teve que fazer isso. Grande parte da estabilidade do governo Bolsonaro, às vezes a gente vê, poxa, como que o cara é um genocida, fez tudo aquilo que ele fez, destruindo empresa, 700 mil mortes, como é que esse cara mantém a sua estabilidade? Uma das razões era a divisão bilionária de dividendos da Petrobras, que fazia com que grandes grupos econômicos apoiassem. Então, se nós não tivermos uma correlação de força favorável ao nosso desenvolvimento, à nossa soberania, infelizmente, quem estiver no governo vai ter que fazer o jogo de distribuição de dividendos, etc. Ao mesmo tempo, e aí dialogando com o colega Roberto Viana, os colegas aposentados da empresa, pessoal, hoje nós temos uma enorme dificuldade de equipes. Eu lembro quando eu entrei na Petrobras, a Petrobras estava indo para 80 mil funcionários, sendo que a maioria desses funcionários era da geração antiga, era a geração do Roberto, né, Roberto? Era a geração do Geraldo, era uma grande geração que hoje está aposentada. Nós perdemos grande parte dos nossos especialistas, dos nossos quadros, de quem descobriu o pré-sal, de quem construiu grandes ativos. Hoje, a maior parte dos funcionários da Petrobras tem menos de 20 anos de emprego. É a minha geração. Eu tenho 16 anos. Ou seja, nós não temos a capacidade técnica de fazer o que vocês fizeram. Nós somos pouquíssimos. Para vocês terem ideia, a nossa equipe que trabalhou no simulado, né, nos simulados, na versão pré-operacional, lá no Amapá, hoje ela tem que se desdobrar, porque nós temos o Maranhão, nós tivemos o Rio Grande do Norte, nós temos novas prospecções no Sul, e é só uma equipe. Onde estão os demais? Ou seja, a nossa capacidade técnica hoje está completamente reduzida. Nós temos cerca de 40 mil funcionários, onde grande parte desses funcionários é ainda, utilizando o nosso termo, né, interno, é borracha ainda. Eu me considero um novato, eu tenho 16 anos de empresa, não conheço a empresa na sua totalidade, apesar de trabalhar num setor que me proporciona conhecer diversos lugares. Mas grande parte tem menos experiência aí. E aí outro grande problema, pessoal, que muitas das vezes não é levado em conta. Estive conversando com um colega do SEMPS, esses dias atrás, aí a gente falando, um colega também experiente de gerações anteriores, onde ele citava a questão da terceirização. A terceirização hoje na Petrobras, ela não permite o acúmulo de experiência, a reserva técnica dos nossos funcionários. Hoje você contrata uma empresa, ela faz determinado serviço e vai-se embora. Aquelas pessoas que estavam ali levam-se embora. Todo o capital, o conhecimento que ficou ali, leva-se embora. Hoje, por exemplo, eu sou fiscal de contrato. Na minha equipe, temos 3 colegas. Isso para gerenciar diversos contratos. Então, hoje, a terceirização da Petrobras é muito ruim para a construção de projetos. Esse colega do SEMPS, ele falava, olha, a terceirização de hoje, se fosse antes do pré-sal, nós não tínhamos descoberto o pré-sal. O que permitiu todo o desenvolvimento da tecnologia, da grande tecnologia, exemplo mundial para a Petrobras, foi o acúmulo de décadas e décadas de conhecimento realizado por petroleiros da Petrobras. Infelizmente, a terceirização acaba com esse acúmulo de conhecimento. Então, além dos aspectos técnicos, dos aspectos geopolíticos, e fora todos os aspectos que tivemos nos últimos anos
de venda de ativos, de desmonte, né, de ativos, a Reman, a Relan, venda da Lubinor aqui no Ceará, venda da TAG, ou seja, tentaram um desmonte completo. Então, é uma situação muito complicada, onde nós queremos defender nossa soberania, queremos defender que a Petrobras seja 100% estatal, mas a realidade colocada é muito difícil. Se não tivermos força para defender isso, vai ser muito complicado. Roberto? Só complementando o que você está falando, Wagner, aqui as plataformas do Ceará são em águas rasas, tá? Lâmina d'água 30 metros a 50 metros, plataformas fixas. Porém, nos nossos poços, nós desenvolvemos tecnologia para a bacia de Campos. Então, isso que você falou da reserva técnica, da memória técnica, do desenvolvimento tecnológico, porque muitas vezes os CEMPs elaboravam um conceito, faziam um piloto, vinha para o Ceará, aqui em Curimã, em Xarel, instalava, testava, pai, deu certo, funciona, ou não funciona, vamos voltar para lá e replicar na bacia de Campos. Isso se perdeu ao longo dos anos, ok? Exato. Só para citar um exemplo, você me lembrou, Roberto, nós tínhamos aqui na Lubinor, nossa refinaria aqui no Ceará, o CEMPS. Tinha um setor do CEMPS, aqui um laboratório, com diversos projetos. E sabe o que aconteceu com esses projetos, Roberto? Isso, o colega engenheiro chorando, porque os projetos que estavam no CEMPS, ali da Lubinor, foram jogados no lixo. No F, né? No F. Exatamente, no F. Então, vários projetos de inovadores, inclusive, trabalhava com biodiesel, com operacionalização de processos internos, com otimização de processos, foram jogados literalmente no lixo, literalmente, todos os projetos. E aí, dialogando um pouco com o Tiago, o que ele levantou sobre a questão do discurso da margem equatorial. Tiago, há um aspecto mais profundo nessa questão, a própria questão, digamos, ambiental, a luta ambiental. A luta ambiental, nos últimos anos, ela perde um pouco da sua consistência. Por quê? E aí já vai um aspecto bem político mesmo, e eu posso dizer com conhecimento de causa, porque eu participei desse processo político. Há pouco tempo atrás, eu era afiliado do PSOL, eu era militante do PSOL, né, que é um partido de extrema esquerda, digamos assim, e eu acompanhei toda essa discussão de perto há mais de uma década. Partidos da extrema esquerda, eu não gosto de usar muito esse nome, mas partidos da extrema esquerda, ao longo dos últimos anos, eles fizeram uma oposição muito forte ao partido tradicional da esquerda, que é o PT. O PT ele é um partido operário, de raízes operárias, né, lá da Igreja Católica, da SEBS, ele tem raízes muito fortes operárias. E ao longo, depois, quando o Lula vira presidente, aí começam a surgir críticas, etc. Então, os setores saem do PT e começam a fazer uma complementar. Então, esses setores, eles começam a procurar outros aspectos. Eles não conseguem atingir a classe operária, porque homogeneamente a classe operária está ligada ao Partido dos Trabalhadores, os metalúrgicos da ABC, os próprios petroleiros, as grandes categorias de operários estão dirigidas politicamente pelo PT. E aí eles começam a pegar quais setores? Olha, vamos pegar o setor ambientalista, o setor LGBT, os setores, né, que a gente chama de opressão. E eu digo isso porque eu participei disso, fui dirigente partidário disso. Então, a gente não consegue chegar na classe operária, a gente vai chegando em outros setores. E o setor ambiental foi muito forte isso. A gente ia para as universidades, falava, né, de várias questões e conseguíamos eleger nossos parlamentares, criar núcleos, etc. Então, só que quando veio essa questão da margem equatorial, eu senti um pouquinho na pele isso, né? Pô, peraí, eu estou envolvido lá no projeto, eu estou de perto acompanhando isso, estou discutindo isso com os povos originários, com a população local, e aí eu vejo colegas em defesa do meio ambiente falarem cada absurdo. Eu olho assim, gente, espera aí, vamos olhar aqui as questões que estão acontecendo. Somos petroleiros, somos Petrobras, somos uma das categorias mais organizadas desse país, não somos os translocados da Vale
que autorizaram lá aquela catástrofe de Mariana, etc. E tal. Então, se cria um discurso onde a gente que é petroleira, a gente começou a olhar assim, gente, não é bem assim. Falaram que a gente ia devastar a floresta, que a gente ia matar os botos do rio, que ia poluir o rio Amazonas, que ia montar plataforma dentro do rio, no leito do rio. Ou seja, no dia a dia a gente vê isso. Agora que saiu a licença, você entra em qualquer fórum da internet, do Instagram, uma página que esteja discutindo a margem equatorial, e está assim, absurdos. E aí eu vejo companheiros meus, né, que militaram junto comigo, falando, olha, vai ser assim. Por quê? Há uma narrativa, porque querem ganhar um espaço. Hoje, a questão ambiental dá muito voto, principalmente o voto da classe média, do setor universitário, e aquele setor que a extrema-esquerda consegue pegar, como ela perdeu esse acesso, ou seja, ela nunca teve, na realidade, esse acesso à classe operária, mesmo ao trabalhador mais brutalizado, que é ligado ao PT. Então, infelizmente, há muito fake news, e aí é proposital, tá? É proposital sobre a questão. E aí, quando a gente fala Foz do Amazonas, meu Deus do céu, aí acabou o mundo, né? Parece que a gente vai acabar com o Amazonas. E grande parte, por exemplo, desconhece que, como o Roberto disse, que a gente está lá em Urucu há quase 40 anos, praticamente 35 anos, para ser exato, que a gente já explora na Amazônia com excelência, zero acidente, com trabalho nas comunidades, com a formação de uma classe operária no coração da selva, e, infelizmente, essa narrativa ganhou muita força no último período, principalmente com a disputa eleitoral dos setores mais à esquerda. Mas, além disso, vamos pegar os aspectos técnicos mesmo, principalmente lá do Amapá, onde se diz muito, né, que vai se causar uma catástrofe. É interessante porque lá, se tiver hoje, tomara que não ocorra, mas se tiver hoje um vazamento, nessa perfuração que a gente está fazendo agora, não vai haver toque de óleo na costa brasileira. Ou seja, o óleo que vazar ali tem um vórtice, as correntes vão formar um vórtice desse óleo e ele vai pegar impulso e vai para o alto mar. Por exemplo, a avaliação pré-operacional que a gente fez agora com o IBAMA, né, que foi aprovada, o óleo que foi simulado ali, o vazamento, ele fez o óleo, né, a sua corrente, seguiu a corrente e foi parar no Caribe. Ou seja, se dispersou lá pelo Caribe. Nos simulados que a gente fez com o IBAMA, os próprios cálculos das correntes feitos com o IBAMA, não há nenhum toque na área da margem da costa brasileira. Não há toque na área da floresta, nas praias da floresta. Então, não há risco para a selva amazônica. Isso não é a gente que está dizendo, é todo mundo. Agora, sabe qual, né, Tiago? É interessante. Sabe qual o maior risco para a área amazônica? É perfurar aqui no Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte, se tiver vazamento aqui no Rio Grande do Norte, Geraldo, a corrente vai levar lá para a área amazônica. Ela vai vir aqui para o Ceará. O primeiro toque vai ser aqui em Fortim, que foi onde a gente realizou o primeiro simulado da margem equatorial com o IBAMA, foi aqui na cidade de Fortim, cerca de 150 quilômetros de Fortaleza. Ou seja, o primeiro ponto de toque de óleo, de petróleo, em caso de vazamento no Rio Grande do Norte, vai ser ali. Aí a gente foi lá, fez o simulado, falou, daqui não passa. Mas se passar, aí vem para Fortaleza, vai para o Piauí, Maranhão, Pará e vai atingir aonde? Lá no Oiapoque. Mas você acha que alguém se preocupou com isso? De falar, não explorem no Rio Grande do Norte, porque vai atingir a floresta amazônica. Ninguém falou, gente. Ou seja, é uma narrativa onde quem traz a narrativa não tem o próprio conhecimento técnico para explicar por que está contra. É o contra, ser contra. E aí, detalhes. Tá? Detalhes geopolíticos. Grande parte do discurso também que vem do contra, ela vem de ONGs estrangeiras. Nós temos hoje ONGs, inclusive na região, que dirigem praticamente assembleias dos povos originários, ditam politicamente, né, muitas atuações, e que são de países que são contra a exploração da margem equatorial. São países, em suma, gente, vamos falar o nome, são países imperialistas.
São países que querem o Brasil como a fazendinha deles. Fica lá, deixa lá o petróleo. Quem sabe daqui a alguns anos, quando a gente precisar, a gente vai lá e toma. E hoje se colocam contra. Mas, nos seus períodos de país imperialista, nunca se preocupou com a matança que fizeram na África, com a matança que fizeram na Ásia. Hoje se posam de ambientalistas contra a exploração da margem equatorial, onde nós temos experiência de perfuração, nós temos responsabilidade, temos as melhores equipes do mundo contra o vazamento e temos uma legislação, um arcabouço legal para, assim, a gente passar 5 anos, como passamos junto ao IBAMA, discutindo a perfuração de um poço. Fora os outros que vamos ter aí mais para frente, né? No Maranhão, por exemplo, já estamos discutindo ações no Maranhão, que é também uma região difícil, mas você não vê, viu, Geraldo? Ninguém falar que é contra a exploração do Maranhão. A exploração do Maranhão é muito mais difícil, ali região de Barreirinhas, é uma região muito mais difícil de se trabalhar do que hoje no Oiapoque. Tá? Para a gente vai ser um desafio muito maior. Roberto, levantou a mão, Roberto. Eu não sei se a Nádia ainda tá por aí, mas eu estou passando aqui a bola para a gente dar andamento. Viu? Vai lá, Roberto. Só para ilustrar, se você puder projetar aí, a base de Urucu começou a parar em 86 e a primeira exploração em 88. Se você botar base de Urucu no Amazonas, o mapa que aparece mostra exatamente, a base é no centro da Amazônia. Você pode olhar até o pontinho da selva. Exatamente. No coração da selva. É assim, impressionante. E a base de Urucu é autossustentável, né, Roberto? Tudo que é produzido, consumido lá na região é autossustentável, não gera dejetos, não gera poluição na região e emprega muita gente. Claro que a Petrobras sozinha, aí é outro aspecto importante, viu, gente? A Petrobras sozinha, e aí eu converso muito isso com professores, estudantes lá no Oiapoque, a Petrobras sozinha, ela não é responsável pelo desenvolvimento. Não adianta a gente chegar, formar uma classe operária consciente, uma vanguarda especialista, né? Petroleiro são pessoas que conhecem os seus direitos, os seus deveres e acabam atuando na sociedade, mas não adianta só isso. É preciso que a própria população em si também tenha ferramentas de controle social e controle econômico daquilo que está vindo, como royalties, como investimentos, etc. Se não tiver, não adianta. Se nós não tivermos a população em si sabendo o que está acontecendo, não vai adiantar nada, vai trazer um ou outro detalhe de desenvolvimento, mas vai continuar um desenvolvimento desigual, trazendo dinheiro para muitos e pobreza para outros. E isso não é responsabilidade só nossa. Isso é uma característica do capitalismo. Né? Nós, petroleiros, nós atuamos como vanguarda política contra isso. Mas é preciso também que a população atue. E a gente tem debatido muito isso. E aí, pessoal, um detalhe que eu acho importante, principalmente nesse debate da polêmica sobre a margem equatorial, mas é um detalhezinho simples, talvez no conjunto da exploração do petróleo, mas que para a gente que está lá trabalhando no Oiapoque, ele representa muito. E assim, e a gente, né, se emociona quase que todo dia vendo isso. A Petrobras está salvando vidas, literalmente. Lá no Oiapoque, nós estamos tomando conta do aeroporto da cidade. A prefeitura da cidade, que é a dona do aeroporto, né, um aeroporto público, ela cedeu para a Petrobras para a gente fazer os nossos voos. Né? O aeroporto estava lá em situação precária, e aí a prefeitura resolveu, olha, Petrobras, tomo para vocês fazem a manutenção, fazem controle de tudo aí, e vocês usam para os voos aí de vocês. E a gente, beleza, prefeitura, a gente vai investir aqui no aeroporto. Fizemos os primeiros investimentos, arrumamos pista, toda a reformazinha inicial ainda a gente vai fazer outros projetos ainda, principalmente agora que saiu a licença. Mas teve um detalhezinho fundamental. O aeroporto ele não tinha iluminação noturna. Ele só funcionava até 4 horas da tarde, viu, Roberto? Dava 4 horas da tarde, fechava o aeroporto. Gente, o Oiapoque, como eu já disse, fica a 600 quilômetros da capital Macapá, no meio da selva, com 100 quilômetros de estrada de terra, onde normalmente se leva de 8 a 12 horas de viagem. Na época de chuva, leva-se até 30 horas de viagem. Imagina uma pessoa
passando mal, tendo um infarto, um acidente, como ocorre lá na região, durante a noite. Sabe o que acontecia com a maioria dessas pessoas? Vinham a óbito. Sabe o que acontece hoje com essas pessoas? Nós recebemos diariamente, se alguém quiser ver, não é mentira, está aqui no meu celular. Diariamente, nós temos voos aeromédicos da capital Macapá para a cidade do Oiapoque, porque a Petrobras colocou iluminação noturna, já regulamentada pela ANAC, para que a gente pudesse fazer aí voos noturnos na região. Então, hoje, quase todos os dias, nós salvamos vidas no Oiapoque. E isso, para a gente, não tem preço. Isso enobrece o nosso orgulho. Então, isso é um dos exemplos do que a Petrobras faz numa região. Aqui no Ceará, por exemplo, nós tivemos a PBio de Quixadá, em Candeias, em Montes Claros, e diversas unidades. Geraldo deve ter conhecido muito mais projetos aí que nós, petroleiros, né, a Petrobras implementou, que levou desenvolvimento, levou conhecimento e permitiu a população local de pequenas cidades, pequenas regiões ter um desenvolvimento, ter acesso a coisas que talvez outra empresa nunca teria a capacidade de ter levado. Então, isso orgulha muito o nosso trabalho. E queremos discutir com aqueles que são contra a exploração da margem equatorial. Queremos discutir a soberania, queremos discutir a importância, queremos discutir a responsabilidade que nós, petroleiros, temos em carregar, né, a nossa bandeira aqui no nosso uniforme, no nosso dia a dia. E muitas vezes, gente, nós, petroleiros, nós somos mais realistas que o rei, né? Como a gente fala isso dentro da Petrobras, né, Roberto? Muitas vezes a gente pega uma legislação ambiental, olha assim, rapaz, a gente vai cumprir essa legislação ambiental mais forte ainda. E a gente vai ser mais rigoroso ainda, né, Roberto? A gente faz muito isso, gente. Né, o Geraldo sabe disso. Às vezes a legislação só está pedindo uma coisinha ali. A gente, não, essa legislação que está pedindo pouco, a gente vai fazer mais. Ou seja, por exemplo, lá com o IBAMA, nós colocamos em cada catraia, né, voadora, cada barco que a gente utilizou nos nossos simulados, cada um tinha Starlink. Era transmitido ao vivo, lá do Cabo Orange, para a sede no Rio de Janeiro. E nenhuma empresa fez isso na América Latina, só a Petrobras. Aqui está no mundo, né? Não sei nem se talvez no mundo alguém tenha feito isso, mas era a operação ocorrendo e o pessoal lá no Oiapoque, no nosso posto de comando, a gente visualizando, passando as ordens, e lá na sede do Rio de Janeiro, o pessoal está acompanhando. Gente, a Petrobras é incrível. E assim, quando eu falo Petrobras, não é o CNPJ Petrobras, Geraldo. São vocês que nos deixaram essa empresa, é você, Roberto, que nos deixou essa empresa, e hoje a gente tem orgulho, né, de estar tomando conta, de estar carregando aí o trabalho de vocês, que permite hoje a gente ser tão bom, tão excelente no que faz e cumprir essa missão que é levar desenvolvimento no país e dialogar. Né? Os petroleiros nunca se furtaram ao diálogo. Se nós estivermos errados no nosso trabalho, se a gente estiver afetando o meio ambiente, com certeza, nós temos certeza absoluta que nós vamos ser os primeiros a denunciar a Petrobras se a gente estivesse fazendo algo errado no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Para mim, é um motivo de orgulho tudo isso que você falou, e por questão de justiça, minha esposa está aqui do lado, vem cá. Ela não quer vir, mas ela foi bibliotecária, fez mestrado em Ciência da Informação e, de alguma maneira, foi responsável, deu sua contribuição para a formação do corpo técnico, né, em termos de gestão do conhecimento. Então, ela está aqui do lado, está um pouquinho tímida, não quer se apresentar, mas o nome dela é Regina Santos Silva Tonini, e eu tenho orgulho também de dizer que, além de minha esposa, ela participou dessa história também. O processo. É importante a gente pontuar o seguinte, todos saberem o seguinte: muito se fala em transição energética. Para o consumidor comum, a Petrobras se resume àquela bomba de gasolina ou de diesel que você coloca no carro lá. Com o carro elétrico vai acabar o petróleo e tudo. Não vai. A gente precisa saber disso. Do esmalte de unha que a senhora usa até o teclado do computador, a petroquímica está ligada diretamente à exploração de petróleo. Então, eu chuto que em 90 anos a gente não deixa de usar o petróleo na indústria petroquímica. Pode ser até combustível
haja algumas transições. E é importante que a gente coloque uma coisa, eu vou abrir o Wagner também, Wagner, mas só para a gente ter uma ideia. Hoje, com essa modernidade toda da inteligência artificial, não sei se as pessoas sabem, para responder 20 perguntas ou produzir um texto de 100 palavras, o GPT consome meio litro de água. Ninguém está atentando para isso. Então, são realidades em que a Petrobras se insere de todas as formas e que a gente precisa discutir, porque assim, nós somos petroleiros, mas nós temos a consciência social, né? Então, eu acho que em algum momento alguém vai dizer assim, rapaz, esse negócio de IA, um data center de grande porte consome o mesmo que 2 milhões de pessoas. E como eu falei, para cada 100 palavras, meio litro de água consumido. E o foco hoje é a Petrobras, que está acabando com a Amazônia. Então, assim, são coisas que permeiam a nossa sociedade. Se fala muito em transição energética, mas essas questões são importantes que se discutam, né? Aí eu vou abrir para o Wagner aí para tocar o processo. Na verdade, essas duas indagações, a da Nádia e a da Roberta, elas se comunicam. Eu vejo o seguinte, Nádia, o projeto da margem equatorial, assim como qualquer outro projeto no Brasil, até da implementação dos data centers, né, da área de inteligência artificial, são projetos em disputa. Às vezes essa disputa está mais acirrada, às vezes a boiada, né, passa por cima, como aquele ministro do Meio Ambiente estava dizendo. Só que para haver essa disputa, a classe trabalhadora, os movimentos sociais, têm que se apoderar da discussão em si. Então, nós vivemos hoje, como eu já tinha dito, um processo muito ruim da questão do conhecimento, da técnica sobre a absorção do que é a margem equatorial. Quando você vê um monte de gente dizendo que a Petrobras vai poluir o Rio Amazonas. Então, já começa errado. Sou contra porque alguém disse que é para ser contra, e aí grande parte dos nossos colegas, companheiros, acabam sendo contra. E não é bem assim. Então, o primeiro passo é esse, saber realmente o que está acontecendo. E aí, Roberto, até essa discussão, né? O data center consome tanto, né, tantos litros, aquele data center vai consumir tantos milhões de pessoas, etc. Então, por exemplo, hoje, a cadeia produtiva do petróleo, ela polui menos que a pecuária, principalmente a pecuária de corte. Você já ouviu alguém dizendo aí, olha, pessoal, vamos deixar de comer carne para salvar o país? Ninguém diz isso. Porque todo mundo consome carne. Mas todo mundo não consome combustível também? Consome, mas é mais fácil falar mal da Petrobras. Ou seja, estranho isso, né? Ninguém fala da cadeia produtiva da carne bovina, mas todo mundo fala mal da Petrobras, que a Petrobras não pode ser assim, a Petrobras pode ser aquilo. Na realidade, são interesses que estão colocados por detrás, e a gente sabe, né, de onde vem esses interesses que são contra o desenvolvimento e a soberania do Brasil. Mas a gente também não pode ser contra tudo. Eu, particularmente, por exemplo, na questão dos data centers, eu acho que também é um projeto em disputa. Estão querendo instalar um agora aqui no Ceará. Vamos botar aqui. Então, por exemplo, a grande questão, tanto da cadeia produtiva do petróleo, dos data centers, etc., e toda, né, cadeia produtiva, a questão é a seguinte, ela está a serviço de quem? De quem está a serviço a cadeia produtiva do petróleo? De quem está a serviço a inteligência artificial? A população, ela se beneficia disso? A cadeia produtiva do petróleo, até certo ponto, sim, porque é uma cadeia produtiva que gera milhares de vagas. Ela gera emprego, onde ela gera centro petroquímico, então ela acaba, naturalmente, devido à sua infraestrutura, às suas pesquisas e às suas diversas fases, ela gera a estrutura necessária ao seu funcionamento. A cadeia produtiva da inteligência artificial, não. Mas aí qual o objetivo dela? Será que a gente vai montar toda essa estrutura, ter todo esse impacto ambiental só para a pessoa fazer uma montagenzinha, né, numa imagem lá de um ursinho com alguma coisa? Ou seja, a serviço de quem? A transferência de tecnologia. Um detalhe muito interessante aí nessa disputa, Nádia, a gente vê, por exemplo, a China. A China hoje, praticamente, ela, se não for já a primeira potência mundial, está bem próximo disso, em todos os aspectos. Todos os aspectos tecnológicos, científicos, educacionais, de habitat, tudo. Hoje a China é um grande exemplo. Mas para a China chegar ao que ela é hoje, ela passou por uma fase de transição muito difícil.
Lembram, antigamente, acho que década de 80, 90, que falavam da poluição na China, né? Olha a China lá poluindo, as cidades cheias de fumaça, etc. Hoje a China é um dos países mais limpos do mundo na questão da produção, né, dos veículos elétricos. Ou seja, ela passou por uma fase muito difícil, ela teve que se fechar. Agora, lembrando que a China, né, tem um projeto de Estado, um projeto de país, não são projetos de governo que se alternam de 4 em 4 anos, né? Vem um governo, desmonta o que o outro fez, veio outro, faz coisa pior ainda, aí o outro tenta reconstruir um pouquinho, aí, né? Lá tem um projeto de Estado, um projeto de nação, e que durante várias décadas eles brigaram e foram, até que hoje se transformou numa potência. O Brasil tem condições hoje de fazer isso? Não. Está em disputa. Está em disputa. Nós precisamos hoje de tecnologias de data center. Eu acho que não era só vir aqui implantar o data center. Ah, quer vir implantar? Tem, mas tem que vir transferir tecnologia. Ah, a água é um problema? É, vocês vão fazer o quê para solucionar, mitigar esse problema da água? Então a gente tem que disputar isso, não é só falar, não quero margem equatorial, não quero exploração no Amazonas, não quero data center, não quero carne, não quero carro, não quero nada. Vou viver como vivem os nômades, sei lá, nem tem como descrever isso. Porque muito se engana também, e aí, pessoal, entrando no outro aspectozinho, muito se engana aqueles que veem os povos originários querendo viver na Idade das Pedras. Pelo contrário, nós vemos isso lá no Oiapoque. Os povos originários querem acesso à educação, querem acesso à saúde, querem acesso à renda, querem gerar emprego, querem ter uma vida tão digna como aqueles que vivem lá em Copacabana, no Rio de Janeiro, que muitas vezes são contra a exploração, mas estão se beneficiando diuturnamente com os benefícios da cadeia produtiva do petróleo. Como que a gente vai dar essa qualidade de vida para essa população? É colhendo os produtos, os bens da industrialização. Nós precisamos passar por uma renovação do processo de industrialização no Brasil, que desde a década de 80 praticamente não cresce mais a sua indústria. Precisamos de pesquisa, precisamos de investimento. E isso vai afetar o meio ambiente. Querendo ou não, vai afetar. E infelizmente, se o Brasil quer se desenvolver, vai passar por isso. Então, acho que esse discurso, muitas das vezes, sem o conhecimento técnico, sem ir de fato ao impacto, sem negociação, sem disputa da classe trabalhadora, interfere muito no nosso desenvolvimento. O Brasil não pode ser o Brasil fazendinha, gerador de commodities para as grandes potências imperialistas. Nós temos que ter um processo de desenvolvimento industrial nesse país, tem que ser disputado pela classe trabalhadora, tem que ter não só uma transição energética justa, que é muito bonito a gente falar no dia a dia, mas tem uma distribuição também dos benefícios dessa industrialização do país. Estamos aptos a isso? Está muito difícil, muito difícil. A gente está querendo manter os direitos básicos, né? Previdência, não privatizar a Petrobras, a gente viu aí a Eletrobras privatizada, a gente viu aí, na conversão com o Geraldo esses dias, a questão da BR distribuidora, por exemplo, a Petrobras acabou de abaixar o preço da gasolina. Então, na matéria de hoje, os postos de gasolina não repassaram a queda da gasolina para a bomba. E aí, vai ter o quê? Quem vai reclamar? Quais os seus órgãos que vão controlar isso? Não tem, gente. Então, está em disputa. Se a gente não disputar os rumos da margem equatorial, se a gente não disputar os rumos das novas tecnologias, nós vamos continuar sendo os trabalhadores do século XIX, trabalhando, né, jornadas exaustivas, processos de uberização, baixos salários e cada vez mais sendo explorados, ficando mais doente, comendo mais veneno e tendo mais o meio ambiente destruindo. Só há um meio de salvar o meio ambiente. Se o processo de industrialização, de retomada do crescimento do Brasil, passar pelo crivo da disputa da classe trabalhadora. Quem está lá em Nova York, na Bolsa de Nova York, está pouco preocupado com os povos originários do Oiapoque. Quem está preocupado é a gente que está lá no dia a dia. E com eles, também não queremos tratar eles como coitadinhos, não. Eles têm sua autonomia, têm o seu poder de atuação, temos que ter respeito com eles, inclusive como companheiros responsáveis pela sua atuação política. Nós, petroleiros, vamos estar no lado a lado deles. Inclusive, tivemos agora no nosso congresso da FUP, uma das questões colocadas aí é a questão
de ouvir, né, as comunidades, os povos originários, de acordo com a OIT 169, né, sobre os projetos da Petrobras, que infelizmente começou lá atrás, no governo, né, daquele cara lá, que a gente não gosta nem de citar o nome, e a Petrobras chegou e foi fazendo tudo, e agora é que a gente, né, conseguiu manter um diálogo, abrir um diálogo com os povos originários sobre a questão da exploração. Muito devagar ainda, mas já começou. E é isso. É disputa, gente. Se a gente não disputar os rumos do país aí, infelizmente a situação vai piorar ainda mais. Temos possibilidade de disputar. Inclusive, esse evento, esse diálogo que a gente está tendo aqui como, né, como amigos, como colegas da área, ele abre muitas perspectivas da gente abrir esse diálogo com os nossos colegas, com a população em geral. Está sem áudio. Está sem áudio. Bom, eu acho que está sendo muito proveitoso esse momento onde a gente esclareceu e foi esclarecido para a gente uma série de questões relativas tanto à soberania nacional quanto ao que é a margem equatorial, e também a necessidade da gente lutar sempre, inclusive no lado de esclarecer a população, como bem pontuou o Wagner, e arrumar ferramentas adequadas para isso. Por exemplo, esclarecer a população, no caso aí da BR, né, que a marca BR não é mais da Petrobras. 90% da população acha que a BR é da Petrobras ainda, mas é da Vibra, né? Eu acho que deveria esclarecer a população nesse aspecto e em vários outros também. E no caso específico da Petrobras, a gente retomar esse compromisso cívico ao nível do petróleo é nosso, né? E retomar esse tipo de coisa, essa pauta, para que a gente reverta, se possível, grande parte dessa barbárie pela qual passamos e que tem reflexos até hoje, né? E das que estão montadas aí, né? As arapucas que estão no porvir, né? Então é isso, Wagner. Será que alguma outra pessoa, o Renato, quer falar alguma coisa? O Ailton, o Bombardelli, a Márcia? Diga alguma coisa aí, que é a opinião de vocês. Que é a questão da popularização da ciência. Eu acho que a Portuando, ela entra, um dos objetivos da Associação Portuando em promover essas, e a professora Márcia está aqui também para ela pode confirmar esse objetivo das semanas que nós realizamos, com esse objetivo de popularizar o acesso e o conhecimento da ciência a todas as pessoas, em nosso caso, a comunidade de brasileiros em Portugal, sabe, Wagner? Porque isso que nós estamos tratando aqui é uma informação que não chega lá na ponta, porque há uma série de intermediários que cumprem um papel de quê? De um certo neocolonialismo verde, né? O presidente Lula já até em falas bastante anteriores lá atrás, ele tratou disso, desse aspecto. Então, quando a gente vê que há essa disputa, né, um campo em disputa, né, a opinião pública está em disputa, o conhecimento sobre isso para chegar nas populações também. Então, eu acho, sabe, Wagner, que fica aqui um convite para a gente repetir essa dose, assim, você é o nosso convidado permanente, a gente vai abrir realmente um canal no YouTube com mais condição para que você possa ser esse primeiro convidado novamente, para a gente levar no ao vivo essa discussão. Ok, Nádia, certo? muito então, obrigado, sinto-se aqui, muito privilegiado por estar participando desse encontro. Agora é boa noite aqui também, viu, pessoal? São 18h50, agora já é noite aqui também. Lá no Oiapoque ainda é dia, viu? Lá ainda está clarinho, lá, 7 horas da noite, a gente ainda vê o raio de sol lá.
Mas aí só um detalhezinho, viu, Geraldo? Eu não vou chamar a Vibra de Vibra, viu? Eu não vou fazer isso, porque eu fui demitido da Petrobras, né, em 2020, na época da privatização da BR, por ter feito uma campanha de solidariedade aos companheiros da BR. Né? Minha esposa era funcionária da BR, então eu tinha contato com vários companheiros da BR Distribuidora, e na noite, no dia, né, na véspera de Natal do ano de 2019, centenas de companheiros foram demitidos, inclusive minha esposa, na época, era uma sexta-feira à tarde, 4h30 da tarde, dia 23 de dezembro, ou seja, da véspera de Natal, foram demitidos de forma covarde, sem negociação, sem avisar, sem nada, e pelo fato de eu ter me solidarizado com esses companheiros, ter arrumado assistência jurídica, ter feito campanha contra isso, e ter caracterizado isso como uma demissão covarde, desumana, que foi realmente, e em 2020 eu fui demitido da Petrobras, e reintegrado após 2 anos, né, 2 anos e meio, 3 anos, inclusive ontem, dia 27 de outubro, fez aí 3 anos que eu voltei para a Petrobras, e como são as coisas, né, eu volto num dos principais projetos, demonstrando que foi uma perseguição política, né, e é isso, é a disputa, né, nós que estamos aqui disputando, e vamos disputando, e aí agradeço novamente por estar participando desse programa, me coloco aí para qualquer colaboração com a associação, com esse diálogo. Pretendo futuramente, viu, Nádia, é um dos meus sonhos fazer meu doutorado aí em Portugal, né, já fiz o mestrado aqui de economia na UFC, mas meu sonho é fazer aí, né, a professora Márcia está aqui para lhe apoiar nesse objetivo. Outra, já vou usar a associação aí, né? Então é isso, pessoal. Ficamos aqui à disposição, o Roberto aí que a gente convidou também, toda a categoria aqui do Ceará. Esperamos ter aí uma forte base lá no Oiapoque, envolver mais atores, mais trabalhadores e poder fazer uma disputa com muita qualidade, democraticamente, com os discursos antagônicos, com fundamentação, e para que a classe trabalhadora, os movimentos sociais possam se armar, de fato, contra a destruição do meio ambiente, contra os interesses escusos de oligarquias, de grupos que realmente só querem um petróleo para si e não para criar uma transição energética justa, igualitária e que promova aí benefícios para todos. Valeu, pessoal. Muito obrigado mesmo. Também, né? Eu queria agradecer a todos aí a terem permitido participar, né? O Wagner que fez o convite, e a todos aí, um prazer conhecê-los. E eu queria só fazer uma colocação, porque sempre é fatos e dados, né? A Europa hoje tem 11 mil quilômetros de linha de trem de grande velocidade e querem aumentar para 22 mil quilômetros até 2050. A China já tem 48 mil quilômetros instalados. Então, enquanto aqui no Brasil a gente discute extrema-direita, esquerda, aborto, comunismo, bandeira no Serra Vermelha, a China está trabalhando lá e tem 48 mil quilômetros de trem de grande velocidade instalados no país. Então, isso é importante, é um projeto de país. O que falta para o Brasil hoje, e o que a professora Nádia falou aí, a respeito de haver o interesse de que não se discuta certos temas, é exatamente esse, falta um projeto de país. O Wagner citou a sonda que custa 5 milhões de reais, que é mais ou menos, acho, 1 milhão por dia, né, de dólares, né, Wagner, por dia. Essa sonda podia ser feita no Brasil. Algumas tecnologias que são patentes lá fora, talvez não se possa copiar, mas a sonda em si, a estrutura, o casco, as torres, os equipamentos podem ser feitos no Brasil. O que falta é se discutir o projeto de país, que a gente possa focar, a Petrobras alavancar esse desenvolvimento e a população chegar junto e dizer assim, rapaz, vamos transformar esse país na nação que ela merece ser. Acho que é importante ele pontuar isso. E agradeço a todos, então, e boa noite. A palavra está com Márcia, por favor. Acho que enquanto ele enquanto ele organiza, né? Eu acho que o dele deve estar mesmo. Ontem eu tive um problema assim. Boa noite, gente. Estou aqui, não assisti, não participei das falas todas, mas pude ver um pouco
E de já agradecer e parabenizar a associação pelo convite, ao convite aos profissionais e assim que trouxeram conhecimentos e saberes que eu chamo também de, não é que sejam invisibilizados, mas pouco divulgados, não é? Então, eu acredito que sejam temáticas que devam ser mais socializadas e discutidas, e que eventos como esses devem ser mais frequentes. E acho que fazer uma mobilização maior para que mais chegue ao conhecimento de mais pessoas, né? E quando vocês colocam que Nádia também destacou e que todos aqui reforçaram que alguns temas não são de interesse que sejam discutidos e socializados. Eu sinto isso na pele. Hoje mesmo já senti isso, né? Com a divulgação do nosso livro, sou coordenadora de um grupo de pesquisa, sou professora da Universidade Federal de Pernambuco e colaboradora na Universidade de Coimbra. Por isso que Nádia falou, viu, Wagner, em Coimbra, que a gente tem parcerias em orientações de doutorado. Assim, de temáticas invisibilizadas, e uma dessas, principalmente quando são experiências exitosas, viu, Wagner? Experiências que dão certo, porque as pessoas gostam mais de ver a desgraça. Pode perceber que chama muito mais atenção do que algo que seja bom. E se for algo bom e que some, muita gente diz, o que está por trás disso? Está querendo alguma coisa, né? Não é comum. E quando fala em temas invisibilizados, eu disse que estava sentindo na pele, e já senti há um tempo, desde o pós-doutorado e do doutorado, que eu fiz aqui, com bolsa integral, já senti na pele dos colegas. Ah, mas você foi fazer sanduíche. Ah, mas você foi caro. Ah, mas... sabe, é aquela da discriminação, e ainda mais agora, trabalhando com a temática que é muito invisibilizada, que é a educação em ambiente prisional. E aí, quando eu disse temáticas que são invisibilizadas e que não querem que seja do conhecimento, essa. A gente está com um livro, saiu hoje, recebi hoje da editora Minerva, de Coimbra, um livro do nosso grupo de pesquisa, e que socializei em alguns grupos. No grupo que eu faço parte, da Universidade Federal de Pernambuco, 5 pessoas deram os parabéns. É uma temática invisibilizada, que também tem, como diz o meu esposo, uma dor de cotovelo, porque o povo gosta de ver a desgraça. Se alguém disser que está doente, está quase morrendo, ou está no hospital, aí todo mundo se solidariza. Mas se for algo que não tenha participação de certos grupos, de certas pessoas, ninguém diz nada, né? Então, tem muito dessa coisa também dos próprios colegas, viu, Wagner, Roberta, aqui, todos que estão presentes, muitos colegas, parceiros, que não querem ver o que dá certo sendo socializado. Se for por eles, tudo bem, mas se não for... E aí eu acho, Nádia, que a gente enfrenta um pouco disso dentro das associações, de tudo, porque existe aquela coisa, recebem os comunicados, isso, e aí mais participar é outra história, né? Confesso, e aí eu já chamo minha culpa também de não estar muito atuante. Estou com 10.000 demandas, 3 alunos para qualificar. Tive banca de doutorado, uma qualificou ontem de doutorado, e agora já estou aqui atrasada para entrar numa de qualificação do mestrado da Fiocruz, que eu faço parte também, né, e do Prof. Saúde. Mas tem muito, viu, gente, dessa questão, Wagner, e cita-se, me solidarizo com você, com todos aqui, em termos de que existe mesmo esse conhecimento que não quer que grupos, determinados setores, não querem que sejam
socializados. É aquela questão mesmo de buscar a invisibilidade de certas temáticas e do que vem dando certo. E um autor, ele é até argentino, mas hoje trabalha na Califórnia, ele diz, a gente está cheio de teorias, a gente quer socialização de experiências exitosas. Então, vocês trouxeram aqui hoje experiências exitosas, é um trabalho lindo, sou fã de carteirinha número 1 da Petrobras, só não visto a camisa porque não tenho uma camisa da Petrobras, mas sou fã de carteirinha da Petrobras, gosto muito do trabalho, muito, muito, e acompanho. E dou os parabéns a vocês, e Nádia, chame-os de novo para fazerem parte, parcerias e projetos, e venha-se embora, Wagner, fazer o doutorado aqui. Parabéns, obrigada. Obrigado, Geraldo, Márcia. pela condução, pela coordenação da mesa hoje, tá certo? Muito obrigado. Eu estava apertando o botão errado aqui para abrir o áudio. Eu só peço ao Felipe um pouquinho de paciência, Felipe, você é o próximo. Renato, prossiga, por favor. Eu entrei na Petrobras em 1986, né? Me aposentei em 2007, 31 anos, né? De Petrobras. Era refinaria lá, mas eu trabalhava na área de distribuição, que é logística, transferência e estocagem, né? Daí, hoje, a Petrobras produz e o lucro maior vai para a Vibra, né? BR seria, né? A distribuição, o primeiro grande erro que fizeram foi vender a Transpetro, né? A distribuição dos produtos. Hoje a Petrobras tem que pagar para os transferidos. Isso aí é muito dinheiro que estão perdendo. Isso aí entregaram de graça, quase, acho que foi, né? E sobre ambientalmente, a Petrobras, desde 86, quando eu entrei, começou a explorar petróleo no Amazonas, Urucu, né? E eu não sei nenhuma notícia de desastre ambiental. Alguém sabe alguma coisa? Não teve. Eficiência, né? E plataforma também teve alguns incêndios, mas quanto tempo não tem nada de desastre também, né? E estão botando empresas que não, eles querem ter muito lucro e não querem saber de segurança, né? Tem que ter segurança para ser ambientalmente correto, né? Tem que ter segurança. Tem que ter muita coisa. Eu era auditor de qualidade de aeroportos e distribuidores também, né? Daí tu vê, quando era Petrobras era uma coisa, e quando era terceirizada, a abastecimento do aeroporto era bem diferente, né? E quanto a... Falou em ferrovias, né? Não é interesses também, né? Olha o pedágio, olha o gasto de combustível, olha o que eles não querem fazer nada por trem aqui no Brasil porque tem interesse, né? Fábrica de pneu, não sei o que, caminhão. Todo mundo o capitalismo está muito no Brasil muito influente, entrou muito dentro, não tem como tirar a curto prazo, né? Acho que era isso. Trabalhei 31 anos na Petrobras, estou aposentado há 8 anos, estou morando agora aqui em Braga. Eu era operador de transferência de estocagem lá. É isso aí. Ok, agora, obrigado, Renato. Passamos a palavra para o Felipe. Felipe. Eu estou na faculdade agora, eu faço doutorado aqui de robótica em Curitiba, na UFPR, e aqui em Curitiba a gente tinha a refinaria de Araucária, que estava por privatização, e por sorte, quando o Lula entrou, ele conseguiu frear e voltar com a refinaria. Aí a minha pergunta seria mais nesse sentido, se o governo Lula tem conseguido mudar um pouco essa política de privatização da Petrobras, ou se ele está fraco nessa parte. Tem o Roberto aí, né? Pode responder ou você quer fazer a sua pergunta primeiro, Roberto? Não, é comentar isso aí, exatamente. Então, só pontuar. A questão como a iniciativa privada leva o processo. Não sei se vocês assistiram aqui o filme, né,
mas a realidade foi o acidente da Deepwater Horizon, aquela plataforma que, em 2010, pegou fogo lá no Golfo do México, né, afundou. Tem até um filme de cinema sobre isso. O principal motivo pelo qual não aconteceu, não foi contido aquele problema, foi que um fluido anticongelante, que era para ser usado no acionamento do BOP é o blowout prevent, é uma válvula que fecha e evita que o gás escape. O líquido anticongelante não foi comprado porque um gerente queria economizar o dinheiro e aí perderam a plataforma. Isso é uma situação. Com relação à questão da privatização, o governo passado, do Inominável, queria privatizar 8 refinarias da Petrobras. 8. Além das malhas que foram vendidas, conseguiu ainda vender a Reman, lá em Manaus, a Relan, pela metade do preço, e a Liquigás, pasmem, foi vendida pelo valor dos botijões de gás que a empresa tinha. Pegaram lá o valor dos botijões, o preço de venda é esse, venderam assim. E as refinarias da Petrobras, elas não competem entre si. Você não tem como gerar concorrência, porque são refinarias regionais, são projetadas para aquele mercado local, desenvolvido no mercado local. Você pode exportar através do terminal marítimo, lá do Rio Grande do Sul para o Ceará, por exemplo, ou vice-versa. Mas você não tem como competir. Então, respondendo aí parcialmente ao Felipe, deixar o Wagner complementar, Felipe, o governo Lula segurou esse processo, né? A Lubinou aqui, por um fio, nós conseguimos, porque tinha a questão do terreno, e o governo Lula, quando assumiu, não podia interferir no processo, mas conseguimos segurar, porque eu vi a prefeitura e o terreno, a gente também barrou. Mas conseguimos, graças a Deus, né? A duras penas. Aí eu abro para o Wagner para comentar. Ok, muito boa pergunta, Felipe. Felipe é o nosso companheiro aí da causa operária, né, Felipe? Muito bom aí estar discutindo com os companheiros da causa operária. Também tive algumas origens em comum aí, politicamente, com a causa operária. Então, assim, a discussão com alguém da causa operária é sempre outro nível, né? A gente tem que discutir bem. Bem, o governo Lula, eu compreendo hoje como o governo do possível. É um governo que analisa a correlação de forças e faz aquilo dentro do que ele pode fazer. É um governo que você vê setores burgueses, o próprio vice. Quem é o vice, gente? Geraldo Alckmin, né? É um governo, assim, que nós estamos lá para disputar. Nós, petroleiros, por exemplo, estamos disputando constantemente. Até estranho. Puxa, você está aqui falando da atuação da Petrobras e, né, Roberto, já estamos preparando a Assembleia para fazer greve, né? Nosso acordo coletivo está aí. Vamos organizar a partir de dia 30, aí já tem Assembleia, já estamos chamando greve para nosso acordo coletivo e, ao mesmo tempo, estamos defendendo a empresa. Poxa, que contradição é essa? Não, a nossa atuação do possível. O governo Lula também ele tem essa característica. Por exemplo, a Lubinor, nossa aqui, ela tinha sido privatizada, já tinha sido vendida, e com muita luta a gente conseguiu reverter. Luta dos petroleiros. Aí você falou de Araucária, né? A Fafem Araucária. Nós tivemos aí, inclusive, o ano passado, acho que foi o ano passado ou esse ano, não me lembro bem, que foi a reabertura, tivemos aí, foi emocionante vendo o pessoal voltando a trabalhar. Nem todo mundo voltou a trabalhar na condição de petroleiro, foi feito acordo, né? Infelizmente não era aquilo que a gente queria, mas foi feito o possível, e o governo Lula vai nesse sentido. E aí, Felipe, eu digo como alguém que militou na extrema esquerda, não gosto de usar esse nome, mas que assim, a gente ficava criticando, fora Lula, FMI, todas aquelas bandeiras, era muito fácil. A gente está ali do lado de fora criticando, sem estar construindo alternativas. Tá? Hoje eu mudo minha posição, eu mudo minha visão. O governo Lula está aí até certo ponto mais radical, inclusive, que o Lula 1 e 2, eu acho, enfrentando aí o imperialismo muitas vezes de uma forma assim que a gente fica com medo. Poxa, se o Lula avançar mais um pouquinho, é capaz aí, vocês estão vendo, o que estão fazendo com o Maduro, né? Estão ameaçando a Venezuela. Então, se não é o governo dos sonhos, aquele governo que a gente quer, da ditadura proletária, governo operário e camponês, com reforma agrária, revolução agrária, Petrobras 100% estatal, porque a conjuntura, infelizmente, não permite. É um governo de transição, que eu caracterizo um governo de transição, para algo pior ou para algo melhor.
Agora, depende de quem? Do governo? Não, depende da gente. Lula está fazendo o que é possível nas próprias condições e características sociais dele. Ele não é um comunista, trotskista, como nós reivindicamos. É um colega, um companheiro que surgiu no ascenso operário, num partido que não é um partido revolucionário, um partido social-democrata, com bases operárias, um partido de esquerda, com todas as suas características, mas que faz um governo de coalizão de classe, sim, abertamente, ele não mente isso, naquilo que é possível fazer. E para nós é um alívio, principalmente para nós petroleiros, viu, Felipe? É um alívio, porque se não fosse o governo Lula, hoje eu não estaria na ativa, estaria com certeza demitido, como a maioria dos petroleiros desse país. Petrobras tinha sido privatizada totalmente, o próprio governo Bolsonaro falou isso, que levaria 1 ano e meio aí para vender tudo, né? E com certeza os aposentados estariam pagando um preço altíssimo, e nós teríamos perdido a nossa Petrobras, assim como perdemos a nossa Eletrobras, que hoje nem mais o nome vai ter, né? Vai ter outro nome esquisito aí. Então, assim, é uma situação em disputa. Nós, infelizmente, a gente tem que discutir o pós-Lula. Eu espero que nós que nos colocamos no campo revolucionário, no campo da luta mais acirrada, consigamos aí construir uma perspectiva de lutas próximas para que essa disputa que está ocorrendo, a gente traga ela para um campo mais à esquerda. Porque mesmo o governo de transição, como o Lula, ele também não se segura por muito tempo. A gente vê o Centrão, o papel que o Centrão faz. A todo momento apoio, não apoio, me dê isso, entendeu? Então a situação do governo Lula é muito difícil, é um governo de transição, mas que, assim, o que foi possível ele fazer, nós agradecemos muito, que é a ampliação da Petrobras, projeto da margem equatorial, a desprivatização de alguns setores, mas falta muito. Falta a Relan, falta a Reman, falta a BR Distribuidora, falta a Liquigás, falta muita coisa, mas está sendo feito o que é possível nesse momento. Depende muito da nossa luta aí. Obrigado, Wagner. Manda um abraço lá para o Rui Costa Pimenta, viu? Sim. Bom, tem uma indicação aqui de que a Márcia está com a mão levantada. Procede, Márcia? Então vou tirar aqui. Certo. Tem mais alguém que gostaria de acrescentar alguma coisa? Wagner, Roberto, Renato, Nádia? Bom, se convida, eu falo, viu? Eu falo muito. Eu disponibilizei no chat aí o link de um documentário que eu produzi sobre os 40 anos de produção no Mar do Ceará, né? É público, foi autorizado pela Petrobras, fiquem à vontade, né? Um pouco longo, somente 2 horas e 40 minutos, mas fiquem à vontade e divulguem, tá? É muito bom esse vídeo, pessoal. Assistam. Tá bom, obrigado Vou assistir, já deixei aqui no computador do lado. Tá bom, e já está dado o recado, e eu acho que é interessante que a gente prestigie, né? E... uma live, Exato. Fazer convidar o Wagner novamente. Exatamente. Então, é isso. Então, assim, na espera de uma nova live aí, com esse tema ou outros correlatos, e agradecemos a participação de todos e esperamos encontrá-los em breve e com mais ideias e mais esse convívio maravilhoso que foi essas quase 2 horas, né, de live, né? Então, um abraço a todos. Eu estou encerrando, Nádia, não sei se é para encerrar ou você quer colocar alguma coisa ainda. Isso que eu falei lá no início, em nome da direção da Associação Portuana e todos os associados que estão aqui prestigiando essa nossa live. Nosso gratidão, Wagner, e a todos que estão aqui, Wagner Fernandes, e reforçar, né, o convite para a gente realmente estrear a nossa live, a nossa transmissão ao vivo no canal Portuana TV, com o Wagner, nosso convidado novamente, e já tem também um convite do lançamento do livro da professora Márcia, também dentro do nosso canal Portuana TV,
E fica aberto para todos os associados que proporem programação, atividades para ao vivo dentro do nosso canal no YouTube, tá, Felipe? E bom Só saber. agradecer mesmo, né, uma noite agora, né? Daqui a pouco estou embarcando, veio a foto, não vou nada ainda, mas muito feliz por ter conhecido grandes colegas ali, por ter compartilhado tudo isso, agradecer por tudo e até a próxima, né? Estou aí à disposição. Viu? Boa noite. Vou parar de gravar, né? Nádia, mandei uma foto. Tá bom, vamos agendar. Já tem um livro do Renato pro nosso canal no YouTube, Passação Portuando. Entrem lá, curtam o canal, se inscrevam. É isso aí. Tá Muito bom. obrigada, Roberto. Tchau. Já divulguei o seu link lá.